Sim, você pode plantar várias suculentas de várias espécies na mesma bacia, mas tem alguns detalhes que você precisa saber. Fica até o final desse vídeo que eu vou começar a falar com vocês. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Eu sou a Lídia Costa e atendendo ao pedido da Essilene de Sena, ela quer saber quais suculentas pode plantar juntas na mesma bacia. Então, Essilene, a gente pode plantar toda a espécie que a gente quiser, mas tem uns detalhes importantes que você vai ver agora. Eu vou mostrar algumas bacias e como exemplo, e você vai ver por que hoje em dia, eu não planto mais várias espécies na mesma bacia. Você está vendo aí essa bacia aqui com glauca, ela tem sempervivum, ela tem mirine, ela tem até uma gibiflora aqui. São todas suculentas de sol, mas essa gibiflora e a glauca, elas vão crescer e vão tapar o sempervivo. Então, isso aqui não vai funcionar, por isso eu prefiro hoje em dia plantar só uma espécie por causa desses detalhes. Aqui você podem ver que eu tenho a pele todas juntas e são suculentas também de médio porte, elas ficam bastante, não fica tão pequena. E então isso não atrapalha a planta, ela cresce, ela levanta o caule e se ficar alguma sufocando, a gente não vai se incomodar. E quando a gente coloca espécies diferentes, quando uma começa a sufocar a outra, a gente acaba se incomodando. Essa bacia, por exemplo, tem uma decora que cresce bastante, tem uma Dust Rose que cresce também. Então, isso aqui, a princípio, está tudo ok, mas quando elas começarem a desenvolver, algumas terão que sair. Então, não fica com a proporção legal. Por isso, é preciso aí observar as espécies a plantar, ou então, se na dúvida, plantar apenas de uma. Vocês podem ver aqui também esse Eônico Kiwi, que está bem cheio e é uma espécie só. Se fosse duas espécies, estaria incomodando, porque uma estaria passando por cima da outra. Então, tem Eônico Kiwi por baixo aqui, que não está recebendo luz, mas isso não incomoda pelo fato de ser apenas uma espécie. Essa bacia aqui, vocês podem ver que tem várias, tem Crassula capitela, tem pálida, tem fantôme, tem pumila. Então, é uma bacia que... Aqui eu já cortei uma metálica, então é uma bacia que funciona a curto prazo. Uma letisa sufocando aqui pela pálida. Não é aquela bacia que você pode deixar aí por muitos e muitos meses, assim, porque as suculentas começam a sofrer. Aqui eu tenho o Adolf, numa bacia, ele tá sozinho. Tá tudo ok, não incomoda em nada, perfeito. Essa bacia aqui tem uma suculenta aqui que parece a Oreo. É uma suculenta que precisa de bastante sol, mas tem uma outra aqui que tá maior e já cresceu e tá cobrindo o sol nela. Então, e o formato também não fica legal, não fica ornamentação, como você pode ver essa aqui, essa Letícia, ó. O formato que ela fica muito mais agradável aos olhos do que quando a gente planta espécies diferentes, que uma cresce mais que a outra. Então, por isso, é preciso optar por uma espécie ou, se você conhecer da suculenta, colocar a espécie que fica do mesmo tamanho, que cresce, tem o mesmo desenvolvimento. E aqui você pode ver esta bacia de Black Prince. Também, olha, é uma suculenta que ela cresce bastante, mas ela está aqui plantada todas juntas, todas da mesma. Então, elas vão crescer aqui normal, nenhuma vai sufocar a outra, porque cada uma tem o mesmo desenvolvimento. A Milky Way também tá aqui na bacia sozinha, fica muito mais bonito, porque elas desenvolvem entre elas ali, então ninguém passa na frente de ninguém. Aqui tem uma Angel também, a bacia ela cresceu bastante, mas como é da mesma espécie, estão todas se dando bem na mesma bacia. A minha Creole aqui, que não pega tanto sol, cresceu bastante. Se tivesse outra espécie aqui junto com ela, estaria sufocada, mas aqui ela está aqui bem redondinha na bacia, ó, ninguém tá passando na frente, está bem ornamental. E aí, vocês podem ir tirando aí a conclusão de vocês, se é melhor
plantar a espécie sozinha ou várias espécies juntas. Aqui, olha, tem o Topsy Turvy, tem Cetose diminuta, uma Citifucumiamba lá no meio, e essa nodulosa cresceu e fez sombra nelas, então já deu uma desequilibrada. Essa aqui, ó, como eu disse, Gibiflora na mesma bacia com suculentas pequenas não funciona. Olha o que aconteceu. Tem uma Gavoid, uma Milky Way e uma Gibiflora aqui que já saiu fora, já tá quase jogando a bacia no chão, cresceu muito, ficou toda torta. E as outras que estavam aqui por baixo eu tirei algumas, porque não pegava sol, estiolava. Então, isso é um problema sério na hora de colocar as suculentas juntas. De início dá tudo certo, mas como eu disse, a longo prazo essas bacias aqui são já bastante antigas, né? Aqui eu tenho Polidones. Tem outras aqui que são híbridas de Polidones. Então, são duas espécies praticamente, né? Mas elas têm o mesmo nível de crescimento, então vai ficar tudo ok. Todas disputam aí o mesmo espaço e sem nenhuma atrapalhar a outra. Então, tem que observar esse detalhe. Você precisa observar também se a planta gosta da mesma quantidade de água, porque às vezes uma gosta de mais água, outra menos, então você vai regar. Se você regar demais, a que gosta de mais água vai desenvolver, mas a que gosta de menos vai acabar apodrecendo. Eu já plantei Dionisos na bacia com outras suculentas e acabei tendo que tirar a Dionisos, porque a Dioniso não gosta de muita água. Olha essa bacia também, como que tá desajeitada. Tem aqui uma paniculata, tem melaco. E a Mandala Citrus, ela cresceu muito, desordenou aqui, tá fazendo sombra nas outras suculentas, algumas até fungaram, eu tive que retirar. E então não fica aquela bacia cheia, porque ela acaba uma saindo fora, né, e acaba desordenando. Então as bacias cheias ficam mais bonitas quando você olha e só vê as suculentas assim todas no mesmo padrão, no mesmo nível. Quando a gente faz o arranjo de suculenta, a gente coloca várias espécies, porque arranjo de suculenta a gente já faz sabendo que em pouco tempo a gente precisa mexer. Às vezes dura 6 meses, um ano, mas sempre a gente precisa mexer porque as suculentas elas vão crescendo e vão se desordenando. Mas quando a gente quer plantar assim para ficar a longo prazo, né, é que precisa observar aí a questão das espécies para não ter a preocupação aí de uma planta sufocar a outra. Olha, essa bacia de Lovely Rose, olha, eu acho muito mais bonito se plantar uma espécie sozinha. Hoje eu vou cortar essa planta, vocês vão ver comigo daqui a pouco. Aqui também eu tenho essa Gila, tenho uma Shira, tenho Crispate Berry, e vocês podem ver que olha a desordem desse vaso, gente. A Gila cresceu muito, eu precisei até escorar. Aqui já tem a Deb, não tá com uma cor bonita, mas vocês podem perceber o formato. Bem ordenado, bem certinho, ninguém passando por cima de ninguém. E fica bem bonito assim quando elas crescem assim da mesma forma. Essa Deb, ela tava no local que não tava pegando o sol, agora eu já passei ela pro sol. Então logo ela vai ficar bonita novamente, mas geralmente é no inverno que elas ficam bonitas. Agora eu vou atender aqui o pedido da Inês Santana. Ela gostaria de me ver plantando na bacia, fazendo uma bacia de suculenta. Então hoje eu vou fazer a decapitação dessas Lovely Rose e vou passar por essa bacia. Eu já coloquei aqui o substrato, que é terra que eu fiz compostagem, misturei areia, misturei casca de ovos e eu vou passar todas que couberem aqui. Meu substrato está bem úmido, eu não recomendo vocês já cortar e plantar quando o substrato está úmido assim, é bom deixar pelo menos 3 dias antes. Mas como eu preciso gravar hoje, então eu vou fazer isso aqui com vocês, né? Vou tomar o cuidado para que não pegam chuva esses dias. As minhas lovers estão bem caneludas, eu não gosto. Achei que eu ia gostar da lovely assim, mas não gostei. Então eu gosto delas bem baixinha também, então é por isso que eu resolvi fazer esse replante, né? Vou tirar e vou passar para outra bacia. Então, como a Inês pediu para ver, e eu resolvi gravar aqui para mostrar, né? Não tem segredo nenhum. Eu gosto de colocar a planta principal, que é a matriz, eu gosto de colocar ao meio,
e depois eu vou colocando as outras ao redor até preencher a bacia dele. Então eu gosto de colocar ao meio simples, justamente para não perder a, não, para saber sempre, né, qual que foi a minha matriz. Essa minha matriz é uma suculenta especial, foi meu primeiro presente suculento. Recebi da minha amiga Diva Almeida, lá do canal Diva Almeida Suculentas e Mais. Fez dois anos, acho que fez 2 anos agora em dezembro que ela me deu essa suculenta. E vocês estão vendo aí como que ela se multiplicou. A Lovely é uma suculenta muito fácil de multiplicar, multiplica por folhas, mas quando você faz a poda de beliscão, eu já mostrei aqui no canal, ela multiplica e ela cresce muito mais rápido, ela acaba brotando de 2 a 3 mudinhas no caule e cresce muito rápido mesmo, gente. Então, se você tem uma Lovely só, não precisa ter medo de fazer a poda de beliscão, que nada mais é que você tirar a ponteira da sua suculenta. Você pode tirar aí as 4 últimas folhinhas e dar um beliscão, né, para ela poder incentivar ela a brotar dos lados. E aí você vai ter muita suculenta. Então, foi assim que eu fiz, desse jeito. Eu não tenho só essas, eu tô plantando com essa bacia aqui, mas eu já tive com essa única suculenta que vocês viram aí, eu plantando ao meio, eu já tive muitas Lovelies. Então, já vendi para as pessoas que vêm aqui. Tem outras por aí também que vocês já viram, você que me acompanha já viram aí, que eu tenho na xícara, na concha, no vaso. Então ela se multiplicou muito, apesar de 2 anos, né? Nem todas as suculentas conseguem multiplicar tanto assim ao decorrer de 2 anos. Eu tenho suculentas aqui que tem mais de 2 anos e até hoje eu não consegui fazer mudas dela, então difícil que é. E por isso então que eu gosto da Lovely, porque a Lovely é uma suculenta muito linda, uma suculenta que não ocupa tanto espaço, que você pode colocar aí esse monte numa bacia só, e elas podem ficar aí a vida inteira, se você não tiver problema aí com o caule grande, assim, não vai precisar retirar. Eu só tô mudando aqui mesmo porque eu não gosto de ver suculentas com caule aparente. E também, como eu ainda estou multiplicando a Lovely, esses caulezinhos que eu estou deixando, eles vão brotar também, e vai ser mais uma multiplicação, né? Então, é por isso que muitos aí poderiam até ficar com dó, né, de desmanchando a bacia assim, mas eu não tenho dó porque eu sei que elas vão ficar mais lindas ainda. A bacia que eu estou replantando, que eu estou refazendo, e a que vai ficar, esses tronquinhos também, eles vão ficar lindos, porque eles vão brotar novamente, e isso acontece muito rápido mesmo, gente. E eu vou atualizando vocês, né, ao longo do tempo. Essa bacia que eu tô colocando agora, então eu não posso deixar pegar a chuva, eu preciso deixar ela num local que não bata nada mesmo, que não pode molhar, o substrato já tá um pouco úmido, nem devia, mas eu estou passando a canela, geralmente eu nem passo canela, eu só estou passando a canela pelo fato do substrato estar úmido, então isso, se eu colocar uma suculenta bem assim, antes de cicatrizar o caule, o que acontece é que dá fungos, né? Aqueles bichinhos que ficam comendo o caule, acaba fazendo acontecer a podridão. E aí, passando a canela, impede desses bichinhos chegarem, principalmente quando a gente usa a terra de compostagem, com adubo orgânico, no caso, esterco de gado, né? Então, isso aí pode ser um problema na hora de plantar a sua suculenta antes de cicatrizar. Mas aqui vai ficar tudo ok, depois eu mostro para vocês o resultado, depois que elas estiverem enraizadas. E esses caules também que eu estou deixando na outra bacia, olha só, gente, já tava no caule, já tava brotando aí a folhinha. É a coisa mais linda essa folhinha da Lovely, porque elas brotam muito, elas já brotam bem bonitinho mesmo. O caule, como eu ia dizendo, eu não posso deixar também pegar a chuva, porque se eu deixar para essa bacia pegar a chuva a partir de agora, eu posso perder esses caules, porque vai apodrecer. Outro detalhe, gente, que eu esqueci de falar antes sobre plantar suculenta nas bacias das espécies, então tem que observar também se as suculentas a suculenta não é uma espécie que
que forma colônia, porque quando você planta suculenta que forma colônia, se você plantar tudo juntas assim, ó, então você teria que deixar um espaço para as mudas saírem e ter lugar de se encaixar, né? Agora, quando você planta a suculenta que não forma colônia, igual no caso da Lovely, ela não é de fazer colônia, então você pode plantar bem juntinha, que não vai ter problema nenhum, ela vai crescer e ela já cresce com a bacia cheia, né? Eu estou deixando alguns espacinhos aqui, mas é para poder pôr as pedrinhas. Olha, ainda sobrou Lovely aqui, mas agora eu vou colocar as pedrinhas que eu peguei no mar. Olha só que lindo que fica, gente. Eu gosto muito mais, assim, de ver as suculentas baixinhas do que com caule longo. Apesar que eu pensei que ia gostar do caule longo da Lovely, porque ela parece uma rosa, né? Mas eu não gostei, gente. Eu achei que tava estranho, ela se tombando. E agora eu vou colocar aqui essas pedrinhas que eu recolhi no mar. Teve umas pessoas que falaram que vai fazer mal, maioria falaram que não vai fazer mal, mas eu segui aqui o conselho do colega Clayton. Ele falou para eu colocar de molho e ir lavando e depois pode usar tranquilamente. Então foi isso que eu fiz. Eu deixei de molho e fui lavando. Olha só que lindo que ficou com essas pedras. Então eu estou segura que essas pedras não vão causar mal, a não ser que elas tenham algum mineral que possa fazer mal, né? Porque eu acho que no caso do sal já não vai ter mais problemas porque eu já retirei. Estas pedrinhas, elas são bem leves. Também me falaram que não são pedras, são corais mortos, né? Corais marinhos. Parece pedra, mas é a textura de um osso mesmo, gente. Ele é super leve, não pesa nada. Mas dá essa aparência assim de pedra, né? Eu gostei bastante, achei bem parecida aí com pedra. Achei que as Lovelies ficaram bem mais destacantes agora. E se você não viu aí o vídeo da poda de beliscão e quiser ver como que faz para multiplicar a Lovely Rose, clica aí nessa fotinha que tá aparecendo na tela, que você vai até o vídeo e vai ver como é simples fazer a poda de beliscão. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau e até o próximo.